Então vamos falar da fase 0, do potencial de ação de resposta rápida, e aqui a gente tem a membrana do miócito, que é a nossa célula muscular cardíaca, aqui a membrana, e esse é um canal de sódio. O canal de sódio, ele é um canal voltagem dependente. O canal, ele tem duas comportas. Essa comporta número 1, a comporta de ativação, e essa é a comporta de inativação, tá? O canal se encontra no estado fechado. Nesse momento o canal está no estado fechado. E nós encontramos uma diferença de concentração de sódio, uma concentração bem mais alta no extracelular, resultante da bomba de sódio e potássio, ou sódio-potássio TPase, quando comparado com a concentração intracelular. Pois bem, quando este miócito recebe um potencial de ação proveniente de células, de outras células, potenciais de ação que surgiram lá na célula marca-passo, lá nas células do marca-passo, no nó sinoatrial, esses potenciais de ação vão caminhando. Quando essas células recebem esses potenciais de ação que estão chegando, a célula vai então momentaneamente alterar a sua voltagem da membrana. A voltagem da membrana estava momentaneamente a 90 mV. Esse é o chamado potencial, esse é o potencial de repouso. No momento que esta célula recebe um potencial de ação, essa célula abre seus canais de sódio abruptamente. Uma infinidade de canais de sódio se abrem abruptamente. Então a comporta de ativação é aberta, a comporta de ativação é aberta e é movimentado uma corrente de sódio nesse momento para dentro da célula. Uma corrente de sódio se movimenta para dentro da célula, alterando momentaneamente as cargas locais. Desta forma, o potencial de ação de resposta rápida se forma. Esta é a chamada fase 0. Essa é a fase 0. Na fase 0, temos a abertura de canais de sódio. Nesse momento, os canais se tornam abertos apenas por 0,1 milésimos de segundos. 0,1 milésimo de segundo. O sódio entra e despolariza a membrana. A membrana inverte de sinal localmente e nós temos uma despolarização da membrana. O sinal de menos 90 mV, ao ultrapassar o valor conhecido como limiar, ele explode, na verdade, ele deflagra um potencial de ação de resposta rápida que em um período muito curto se fecha. Então os canais ficam abertos por 0,1 milésimo de segundo e dessa forma os canais eles se fecham novamente abruptamente. Abruptamente os canais se fecham e a corrente de sódio é bloqueada graças à inativação do canal. O canal é inativado, a comporta de inativação se fecha e desta forma não passa mais corrente. Acaba a fase 0 do potencial de ação. E o canal, nesse momento, ele
ele está na sua fase inativada, ele vai para a sua fase inativada, por onde ele vai ficar de 1 a 2 milésimos de segundo. E assim ele volta novamente para a sua fase fechada. Sua fase, o canal fica fechado. E aí, tá gostando da aula? Olha, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e marque o sininho das notificações para ficar sabendo de novas aulas. E lá no final, deixe seus comentários, as suas dúvidas e, se você gostou da aula, deixe seu like também, ok? Então, vamos continuar. Então o canal começa fechado, número 1, ele é aberto, número 2, ele é inativado, número 3, as comportas de inativação se fecham, e número 4, ele retorna à fase fechada. Então esta é a fase 0. Então na fase 0 há uma grande quantidade de canais de sódio aberto, o sódio invade a célula, logicamente que a intensidade do potencial de ação depende dessa diferença de concentração. Se a concentração de sódio reduzir demais no extracelular, esta fibra pode apresentar uma resposta, um potencial de ação de resposta lenta, como as fibras do nódulo sinoatrial e das fibras musculares do nódulo atrioventricular. O potencial de ação gerado vai resultar na geração de uma força, e essa força vai ser gerada logo após ao pico número 1, aqui a fase número 1, esta é a força muscular gerada pela contração da célula, essa é a força muscular cardíaca gerada, que vai se desenvolver logo após a geração do potencial de ação. Esse é o potencial de ação de resposta rápida e esta é a força muscular. Pois bem, vamos dar uma olhada agora na fase número 1 do potencial de ação de resposta rápida cardíaca. A fase número 1. Na fase número 1, vamos enfatizar os canais de potássio. Nós temos aí vários tipos de canais de potássio. Alguns são voltagens dependentes, outros são abertos com ligantes. Mas esse canal, ao ser modificado eletricamente pela entrada da corrente de sódio, a corrente de sódio despolarizou, gerou uma despolarização da fibra muscular, e esse canal de potássio que estava fechado vai se abrir. Então haverá a abertura deste canal de potássio. Esse canal de potássio vai se abrir, e existe uma diferença de concentração de dentro para fora. A concentração interna é maior do que a externa por causa da atividade da sódio-potássio ATPase. O que vai acontecer com a corrente de potássio, a corrente de potássio vai sair impulsionada tanto pela concentração que é aumentada dentro da célula, como pelas cargas positivas internas em maior quantidade na membrana, que vão promover a repulsão. Então o potássio vai se movimentar para fora. Essa corrente de potássio é conhecida como ito, e é a chamada corrente de efluxo. É uma corrente
transiente de efluxo, pois o potássio vai sair, e ao sair nós temos uma breve repolarização. Até mais ou menos nesse ponto há uma repolarização, pois o potássio ao sair leva cargas positivas embora e ele promove uma repolarização momentânea, uma repolarização momentânea.